Olá, estamos aqui direto do Festival Imaginações. Meu nome é Isabelle Barreto, eu sou mestrando em Mídias Criativas na Escola de Comunicação da UFRJ. Estou hoje aqui com Mônica Clems e também a Maíra Jucá, que é a nossa convidada da Espiral de Conversas, da Galeria Heterotopias, uma galeria da qual eu e Mônica somos curadoras. Temos também o apoio técnico do Francisco Procópio. Agradeço a todos vocês a presença. E eu vou falar brevemente sobre a Maíra Jucá. Ela é pesquisadora, produtora audiovisual em mídias digitais, jornalista e doutoranda no programa de pós-graduação em História, Política e Bens Culturais do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, e integra o Laboratório de Estudos de Cultura Visual da mesma instituição. É uma pesquisadora independente de narrativas interativas, membro do grupo de realizadores e de estudos do BUG 404, realizadora do webdoc Periferas Musicais, co-realizadora do filme Viva a Favela, um documentário em construção, também é diretora dos documentários Carne de Carnaval e Pelos Cantos do Planeta Olinda. Diretora do curso de ficção Túnel, um roteiro premiado no Festival Núcleo Atlantique de Vídeo. É sócia fundadora da Cria Media Lab, onde dirige projetos de pesquisa, formação e audiovisual. Bem-vinda, Maíra Jucá, e espero que tenhamos uma boa espiral de conversa. Obrigada, Isabelle e todos. Obrigada pelo convite. Maíra, começa explicando um pouquinho para os nossos espectadores o que é o webdocumentário e como surgiu o teu interesse pelo webdocumentário. Vamos lá, o que é o webdocumentário, né? Webdocumentário, webdoc, documentário interativo, vários nomes para a mesma coisa. Uma linguagem audiovisual, né, nascida aqui no século XXI, que, de certa forma, traz para a plataforma web, né, para o espaço da internet, não só a narrativa audiovisual já desconstruída da linguagem cinematográfica, né? Já atravessada pelo vídeo, pelo celular, pela rede social. Então, é já uma linguagem do audiovisual contemporâneo. Ela já não tem mais tanta referência na linguagem do cinema, né? Que já é essa visão do audiovisual contemporâneo, já fragmentada, né? E que traz a convergência de mídias, que é também a realidade, né, desse tempo. Então, você, no ambiente da internet, né, na web, você vai contar uma história audiovisual a partir de todos os recursos que você tem à disposição, né? E com a lógica da interface do banco de dados, né? De você poder trabalhar com um arquivo, você poder trabalhar como curador de conteúdos que você vai apresentar e você transformar a navegação numa narrativa. E você tentar contar uma história, né? E você conseguir contar uma história não com a linearidade do filme, né, que já foi na película, passou para fita magnética, enfim, uma construção linear com começo, meio e fim, mas a partir da interação do usuário, desse espectador que não é mais só um espectador, né, que só assiste, não fica passivo, ele interage, até porque é ele que determina quando entra, quando pausa, quando sai, né? Já é uma extensão da interação que o controle remoto trouxe, né, para o espectador da TV, do vídeo, né? Então, o documentário interativo é uma linguagem, né, audiovisual, mas também não é o audiovisual que você para ali na TV e no vídeo, né? É um audiovisual com a programação, com possibilidades de interferência, de formulários, de perguntar algo ao espectador e ele te dá uma informação que vai ser aproveitada
né, nessa narrativa, com design, uma interferência do design muito mais presente do que na produção audiovisual do século XX. Então, o documentário interativo é essa busca, né? Não é um produto fechado, não é uma linguagem que se estabeleceu como o cinema se estabeleceu, né? A forma cinema, o filme tem mais ou menos 1h30, 2 de duração, é assistido sentado numa sala escura com uma tela na sua frente, né? A televisão não, o web documentário, né? O documentário interativo, ele está em fase experimental, né? E não se sabe se essa fase vai algum dia, assim, se vai existir um padrão, um standard para o documentário interativo. No momento, é uma linguagem em fase de busca. Não sei se... No Brasil, acho que é um pouquinho mais, né, do que... Acho que ainda é bem embrionário, né, os webdocumentários no Brasil. No Brasil, o experimento não está só no plano da linguagem, né, da criação, mas da produção, da viabilização, né, da sustentabilidade. A gente, no Brasil, ainda está experimentando em que campo. No Brasil, a gente está passando por muitas coisas, né? Porque não se sabe exatamente como viabilizar uma produção cultural nesse momento, mas se você pensa que editais para web documentários, né, o próprio termo, o próprio entendimento, né, do que se trata, aqui ainda está bem incipiente em relação a outros polos, né, a outros centros no mundo, onde a coisa já avança há algum tempo, né? Você já tem festivais, tem lugares onde já existe uma cena. No Brasil, realmente ainda não. Como surgiu o teu interesse pelo web documentário? Eu acho que o fato de eu ter me formado em jornalismo e já entrado, meu primeiro emprego foi no jornal o Globo, mas quando estava meio que no começo, assim, um boom da internet, foi em 99 para 2000, assim, eu estava entrando numa equipe de jornalismo online, onde todo mundo tinha acabado de descobrir o que era isso, né? O Globo.com não existia, era uma sala pequena em processo, né, de construção. O Globo Online era a versão online do jornal impresso, uma boa parte do trabalho que a gente era converter o que tinha sido produzido para o impresso. Todos os jornalistas trabalhavam para os dois, naquela equipe. E a exploração do que a gente pode fazer nessa mídia, né? O que a gente pode fazer de novo. Eu, por exemplo, criei, assim, a gente tinha uma liberdade enorme, né? Eu criei uma seção chamada A Boa Foto, que o leitor podia enviar fotos e a gente fazia uma curadoria e cada dia a gente publicava fotos de leitores. Era bem o começo disso, né? Daquela coisa do eu repórter. E eu passei ali um período, uns 2 anos, né, nessa experiência de, nossa, quanta coisa a gente pode fazer, né? Eu me lembro que eu cobri a morte do Tim Maia. Eu, na adolescência, tinha filmado o Tim Maia, entrevistado o Tim Maia. De repente, eu me toquei, gente, eu tenho um vídeo, eu tenho material do Tim Maia. Corre, vai buscar na sua casa, traz a fita. Vamos colocar isso no ar. Então, estava tudo muito assim. E aí eu passei por outros sites, trabalhei com outros projetos de internet e fui depois trabalhar em ONG. Comecei a trabalhar no Viva Rio uns anos depois, com um projeto de mídia que estava começando, que tinha começado... Na verdade, eu fui trabalhar com um projeto de pesquisa que tinha uma plataforma na internet que era para tornar vários pesquisadores de lugares diferentes do mundo uma equipe online, né? Uma equipe virtual. Então, eles tinham trocas e a gente, através de um portal de internet, começou a apoiar isso. Mas tinha lá o Viva Favela, que ficava na mesma sala. Eu entrei e convivi primeiro com aquela equipe de jornalistas que eram jornalistas profissionais e os repórteres comunitários, que eram os correspondentes, né? Que traziam as pautas da favela, produziam conteúdo. Aquilo foi um projeto de um sucesso imenso, pautou a imprensa durante um tempo, porque foi o primeiro site, né, centrado na favela, nas periferias,
era aqui no Rio, era um número limitado de favelas, porque era o quanto o projeto conseguia pagar para esses correspondentes trabalharem também. Tinha a ver com as estações Futuro, que eram lan houses, não tinha esse nome, né, mas eram espaços de acesso à internet, de cursos e tal, nas favelas. E aquilo era uma novidade muito grande. Eu convivi com a equipe, com o projeto, com, enfim, tanto no projeto que eu coordenava, quanto no Viva Favela e em outros, a entrada dessa coisa de você ter os fóruns, de você pouco a pouco começar a ter o upload do usuário, né? A internet foi mudando para 2.0, e aí foi começando, as redes sociais foram surgindo, né? 2005, Orkut, 2007, Facebook. E aí eu estava nesse ambiente, comecei a fazer a versão 2.0 do Viva Favela, que foi quando ele se tornou uma plataforma aberta, uma mídia, né, esse modelo de mídia interativa. E ali a gente estava buscando formas, buscando narrativas digitais. Tanto que o web documentário que eu coproduzi, né, eu sou realizadora dessa forma web documentário, mas ele já vem de um processo que teve muitos autores também. Ele foi uma busca dentro do Viva Favela de criar uma narrativa que juntasse o vídeo, né, a linguagem do audiovisual, e outros conteúdos que a gente já tinha. Então, o webdoc acabou ficando mais centrado na produção dos mini-docs, que são curtas, né? São pequenos vídeos lineares apresentados no mosaico. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas também na plataforma do Viva Favela tinha áudios de entrevistas, tinha, né, pequenos programas de tipo de rádio comunitária, né, gravados, que hoje seriam os podcasts, também não tinha esse nome. Tinha galeria de foto, tinha textos. Então, a gente estava buscando formas de aproveitar essa convergência, né? Eu me interessei porque eu estava vivendo aquilo, né? E eu já vinha de uma produção audiovisual, já tinha feito curtas. Eu tinha feito um curta de ficção no começo da faculdade, depois eu fiz documentário. Eu tinha uma atuação paralela ali também no campo do audiovisual, como assistente de direção, roteirista. Eu fui juntando tudo naturalmente. Que é uma coisa também da persona do profissional de comunicação, né? Dessa virada de século e do nosso tempo ainda, que é você necessariamente passar a transitar por essas linguagens, por essas mídias diferentes, já não se encaixar tão facilmente numa categoria, né? O seu subtítulo e o seu cargo, né? O seu cartão de visita fica cada vez mais difícil de dar em 2 palavras, em uma palavra, né? Muito raro, né? Se alguém está 100% satisfeito e dizer, o que você faz? Sou jornalista. Pronto, acabou. Né? Já está tudo tão... Né? A convergência já bagunçou tudo, de tantas maneiras. Eu acho que eu me interessei porque já estava um pouco no meu DNA mesmo, na minha formação. Você podia explicar um pouco para a gente como é que a interatividade ela pode colaborar para as narrativas digitais? Bom, eu já diria que a interatividade hoje, né, ela já está na essência das narrativas digitais, né, quase como se fosse uma coisa só. Mas porque você tem uma possibilidade de visão, que eu acho que é um nível muito superficial, né, da compreensão de uma narrativa digital, que é você pensar em uma série no Netflix, ou mesmo num filme numa plataforma de streaming qualquer, um filme linear, né, um produto de cinema, por exemplo. Você tem a possibilidade de assistir ao filme, do começo ao fim, né? Você tem a possibilidade de pausar, daqui a 2 dias você volta, você pode controlar o tempo de apreciação da experiência do filme, e você pode, como numa série, maratonar de uma vez só vários episódios, você pode, né, enfim, construir uma experiência com outros conteúdos que você tem acesso sobre aquele mesmo, né, talvez o mesmo personagem, enfim. Isso aí é uma interatividade, já é um nível de interatividade.
Agora, eu vou dar um salto para produções de documentários interativos que usam a inteligência de máquina, usam a programação para te entregar, né, te apresentar uma versão daquele conteúdo que só você está vendo, porque ele já sabe pelo seu acesso, por certas informações que estão ali nos metadados, enfim, no IP, de onde você está assistindo, então ele já pode te apresentar imagens que são para quem está no Brasil, ou até para quem está no Rio de Janeiro, né? Ele pode abrir uma caixa e perguntar se você quer dar o seu nome ou falar alguma coisa sobre você, e usar aquilo para reorganizar as imagens, para reeditar o que você vai ver, né? Isso já é um outro estágio de interatividade dentro de uma produção, né? De um documentário. Estou dando exemplos que eu tô tirando do doc que eu estou falando. Ele fala sobre o problema da privacidade na internet, né? A exposição de dados. Então, ele usa a sua vulnerabilidade enquanto está assistindo aquele documentário para te mostrar, para entrar no tema, né? Ele já te dá, olha só o que eu já sei de você, só por você estar aqui assistindo esse filme. Ele já te dá uma sacudida, né? Então é isso, como é que a interatividade pode né, favorecer a narrativa digital? Essa pergunta. Mas, Maíra, só falando um pouquinho mais sobre o que você falou, nesse WebDoc, ele é customizado, ele fala para você mesmo, assim, para sua bolha, o que você faz, o que não faz, é isso? Do not track. Nesse documentário, ele é customizado para cada usuário que está assistindo. Quando você abre o link, né, da plataforma, você começa a rodar, né, você começa a assistir, ele tem uma programação que interage com a sua localização e com dados que você está compartilhando ali naquele site, né? São cookies, enfim, sem saber, e outros que você autoriza, que você digita num campo, né? Se você quiser colocar aqui, você escolhe, por exemplo, você aperta botões para optar, né? Por um caminho ou por outro. E nisso ele vai reconfigurando o que você está assistindo. Então, é outra narrativa, é uma narrativa essencialmente interativa. Não é que a interatividade favorece ou, né, floreia, a interatividade está na essência daquela proposta. É um outro tipo de produção, né, de linguagem. Ela é o DNA dessa linguagem. Isso aqui é bacana, assim, é novo, né? Eu queria, se você pudesse mostrar um pouquinho do Periferas Musicais e explicar um pouquinho para o espectador o que ele pode encontrar, porque é um projeto muito interessante que, pelo que eu entendi, ele vem do Viva Favela, né? Que no momento em que a política e o governo viam a cultura e a educação como movimentos importantes, né? De consciência, de conscientização sobre quem eu sou e aonde eu estou no mundo, né? De evitar a segregação e de diminuir as fronteiras, não é nem diminuir as fronteiras, mas de apagar essas fronteiras. Se você pudesse falar, porque é um projeto tão bonito, e eu acho que você falou no teu artigo sobre uma fala do Gilberto Gil, que era o ministro da Cultura naquele período em que ele falava assim, não é levar a cultura às favelas, mas é mostrar a cultura das favelas, né? Eu acho que o teu webdoc ele é um pouco isso. Se você puder compartilhar isso com os espectadores, vai ser muito bom. Sim. Então, vocês estão vendo a tela aqui, né, do documentário. Sim. Então, o Periferas Musicais foi pensado como um curso, primeiro uma oficina,
para jovens que eram correspondentes comunitários do Viva Favela, e que era um trabalho de desenvolver a linguagem do audiovisual, de capacitar para a produção de vídeos. E o mote era que cada aluno, né, que ia ter uma produção, né, ia participar de uma produção de um pequeno vídeo, trouxesse uma ideia de personagem, uma proposta de personagem que fosse um artista, um músico, ou uma banda, ou um produtor musical da periferia, de uma favela, que fosse conhecido, ou, enfim, que tivesse nesse universo. E aí houve uma curadoria, sugeriram vários artistas, e a gente teve a ajuda de alguns produtores, né, que também estavam envolvidos no projeto, para a gente depois chegar a essa websérie com personagens que estivessem trabalhando para se lançar, conquistando, ou que já tivessem conquistado e merecessem um registro também, né, para a divulgação do seu trabalho. Então, a gente chegou em 16 artistas. A tela do webdoc, né, da página principal, traz uma imagem de cada um deles, e aí o que você acessa a partir desse mosaico são esses mini docs, são vídeos de cerca de 5 minutos. E o roteiro de interatividade, né, além de apresentar os nomes e as imagens, a gente tem uma outra forma de mostrar, que é quais são os ritmos, né, quais são os estilos, e tem um mapa. A gente pode explorar onde eles estão no mapa do Rio de Janeiro. Cada PIN tem acesso a um dos artistas. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que foi trabalhada esse projeto. Foi feito em parceria com uma produtora. Se você é do tipo que vê para crer, então você vai ter o prazer em conhecer essa arte negra de cantar e dançar, que faz de nossas vidas o ídolo popular. Se você é do tipo meio paradão, que não sai de casa só vê televisão, sai dessa! Você tem que dançar, você tem que curtir, você tem que mostrar todo o potencial, playback. Você tem que dançar, você tem que curtir, você tem que mostrar todo o potencial. Eu quero dançar, curtir o funk. Eu sou black, vou mostrar meu... Eu sou muito tímido para falar. Para me cantar, depois quando subo no palco... Então, eu vou deixar com vocês o endereço, o URL. Começa a cantar e a timidez passa, mas eu sou muito tímido. Aqui tem esses recursos interativos acima do vídeo, de saber quem é o personagem, saber um pouco sobre ele. Quem indicou, ele é um artista do Arará, do Parque Arará. Então, o Marciano Lima indicou, o João Black também é morador do Arará. Então, foi uma forma também de dar um protagonismo para esses produtores, né, de mídias, de conteúdos. O Marciano, por acaso, é designer, já estava trabalhando com comunicação, estava, inclusive, trabalhando no Viva Favela. E aí teve a parceria com uma produção profissional para realizar junto com eles os vídeos, que foi o Felipe Varanda, fotógrafo, o Rogério Galalau, editor, era 2 palitos. Então, a gente produziu os 16 vídeos, a gente colocou esse projeto no edital de mídia interativa, de novas mídias, que era do Governo do Estado, da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, e com o recurso foram produzidos os 16 mini-docs e foram postados, né? Eles foram divulgados como uma série, como uma websérie. Era cada semana, se eu não me engano, um novo, e conteúdos criados para falar sobre a vida daquele artista, sobre aquela favela, outros materiais que já tinham sido produzidos. Era uma série que trazia aquele personagem em destaque e outros elementos. E aí, depois de um tempo, isso foi lançado em 2011, entre 2011 e 2012, e o Periferas, se eu não me engano, é de 2017. Essa plataforma, esse webdoc, ele foi produzido bem depois.
porque, infelizmente, o projeto Viva Favela foi descontinuado na ONG que fazia o projeto acontecer, que sustentava a plataforma, e o site 2.0 saiu do ar. Então, ficou inacessível. E nós tínhamos esse material e não queríamos que isso ficasse engavetado ou se perdesse. Então, foi pensado o WebDoc, que é uma linguagem, é um formato que não existia quando a gente estava fazendo em 2010, 2011, essa websérie, né? A gente postou num site como uma série, cada semana um vídeo, mas essa apresentação, essa possibilidade de navegação não existia. Então, a gente montou usando uma plataforma chamada Clint, que é um software que... É que eu sou da Rocinha, estou curtindo o clima da maior favela da América Latina, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Norte ou Zona Sul, favela número 1, a roça da Zona Sul, quero ouvir, ô lelê, ô lalá, a Rocinha pede a paz, pro baile não acabar, mas se liga meus amigos no que agora eu vou falar, o nome das áreas que vocês vão se amar. Esse é o MC Galo, que já é um funkeiro, né, já tem música de sucesso, já tinha projeção, é da Rocinha. E aí tem esses 16 mini documentários, que são produções lineares, organizadas dessa maneira numa plataforma. A narrativa ela é interativa na medida em que você escolhe, né, seleciona, cria seu roteiro aqui dentro, pode assistir todos de uma vez, pode... né, experimentando de várias maneiras. Essa plataforma que você falou que usou a Clint, ela é de acesso livre? Você podia falar um pouco mais sobre a escolha da plataforma? Não, o Clint é pago, ele tem licença para instituições de ensino, acho que, se eu não me engano, tem licença para o terceiro setor, para ONGs, então são preços... diferentes, mas não é barato, é em euros, é francês, se eu não me engano, produzido na França. E é uma plataforma que durante uns anos, 2015, 16, 17, foi bastante divulgada nesse ambiente de pesquisa, de produção dessas criações, né, de mídia interativa, de webdocs, e depois deu uma parada. Talvez porque a programação no HTML5, outras linguagens, outras formas de criar essas programações avançaram e o investimento que eles tinham que fazer para manter atualizações e novas versões talvez tenha sido muito alto para o que eles estavam conseguindo de comercialização do software. Então, eu tenho a impressão de que o Clint, ele hoje tem limitações. Você ainda consegue fazer esse modelo, esse formato, por exemplo. Isso aqui não é uma forma que você pegue, né? Não é como se fosse um template de site pré-pronto, não. Foi todo desenhado. Né? O Clint tem uma sacada muito boa, que foi apresentar essa plataforma para a construção de documentários interativos, tentando tornar simples para quem cria, né? A parte das interações, da interatividade a partir de botões, de você transformar janelas de vídeo em links, de você criar um mapa, né, para navegação e ter tudo muito visualmente organizado. Então, não precisa conhecer código de programação. Isso foi a grande sacada do Clint. Mas a demanda por esse tipo de produto, né, de documentário interativo, não cresceu como eles esperavam. Eu acredito que eles não tenham, né, comercialmente vingado a ponto de continuar desenvolvendo. O que eles começaram a investir foi numa plataforma para edição de filmes em 360, de realidade virtual. E aí, isso parece que está se desenvolvendo mais, assim, está ganhando mais mercado. O que está acontecendo para os documentários interativos é que cada vez mais os sites... hoje em dia, os sites, às vezes, eles já têm uma tela inteira, que é um vídeo, né, que é um produto audiovisual, e isso, às vezes, é uma home ou é a base de outros conteúdos. Então, a evolução
da programação para a criação de sites incorpora já o audiovisual, o produto, né, em vídeo. E aí fica um pouco desnecessário caminhar em paralelo com uma plataforma só para documentários interativos. Na verdade, se você usa os recursos disponíveis para criar um site, né, com todas as mídias, que qualquer site hoje em dia pode fazer, se torna uma questão de roteiro, né? A gente chama de design de interatividade ou de um roteiro de interatividade, do propósito mesmo daquela plataforma. Então, você vai criar um percurso para o seu interator, né, para o seu usuário, que vai contar uma história. E alguns sites, mesmo institucionais hoje em dia, porque tem essa questão do storytelling, né? No documentário interativo, vem muito essa ideia de contar uma história a partir de recursos diversos, né? De mídias diversas. Então, o marketing está usando isso, né? A criação de sites institucionais, né? Os mais contemporâneos, né? Antenados, está começando a se basear nisso também. Com esse site, eu quero contar uma história. Pode ser a história de uma organização, pode ser uma matéria, né? Uma reportagem especial dentro de um portal, né? Jornalístico. Tudo isso já se mistura um pouco. Então, é mesmo o documentário interativo. Ele tem a Sandra Gaudenzi, que é uma autora importante, tem escrito bastante sobre isso. Ela chama de interativo factual. Ela mudou o nome para tirar o documentário, que é uma produção interativa que se relaciona com fatos, que se baseia na realidade. E o uso do termo documentário para ela ancora essa linguagem no cinema documentário, né? Que é uma referência do século XX. E ela está tentando despir disso, porque ela tem uma fala que se você fala em documentário interativo para alguém que está se formando já na mídia digital, no século XXI, produzindo para redes, né, para a internet, já dentro do ambiente da convergência das mídias, e não tem a referência do cinema, essa pessoa já não dialoga com a ideia do documentário interativo, porque ela pensa que não é do campo dela. Eu não sou um documentarista, eu não sou do documentário, não sou do cinema. Então, ela tirou o documentário da jogada. Que é uma... Agora, em relação ao WebDoc, pelo que eu entendi, há uma diluição, né? Você não precisa de uma plataforma específica, porque, de alguma forma, o jornal vai ter o seu site em que esse WebDoc vai estar incorporado. Em relação à ficção e ao desenho web, né? O que seria a web ficção, como é que se dá isso? Ainda também não precisaria mais dessas plataformas específicas? Olha, a ficção está explorando ultimamente, em termos de novas mídias, né, de mídias contemporâneas e interativas, está explorando muito mais o campo da realidade virtual do que das plataformas interativas na web. Então, acabou que o WebDoc ficou um pouco com essa aproximação ao real. Junto um pouco de uma expansão do fotojornalismo, né? de uma visão de você trazer, e além, tem um trabalho, inclusive, da ECO, eu acho que agora não lembro se é uma tese ou é uma dissertação. Ele fala do webdocumentário como fotojornalismo expandido, e ele traz a visão do equipamento mesmo, da evolução tecnológica, que a câmera não faz mais só fotografia. Então, quando um repórter fotográfico, né, ou um fotógrafo ensaísta, vai para o campo, ele não vai mais trazer só a imagem, não tem por que ele ficar restrito à imagem. Ele pode trazer o som, ele pode trazer a entrevista, ele pode trazer o movimento, e aí ele já não produz só um conteúdo editorial, que pode ser impresso ou consumido, né, digitalmente, mas ele já começa a precisar de recursos narrativos para organizar essas informações e contar aquela história. É uma história ainda visual, mas agora com novas camadas. Né? Tem a questão da referência geográfica, de você georreferenciar. Os webdocs muitas vezes trazem mapas, porque você tem
essa informação ali, né, é muito fácil você trabalhar esse deslocamento, né, dentro do seu conteúdo, através das entrevistas, dos personagens, né, do que você traz de material, e usando a referência visual, a linguagem do infográfico, do próprio mapa, né, a cartografia como um caminho para situar o teu conteúdo. Isso é muito usado. Então, são novas camadas, e aí é a internet que está dando suporte, né? É a tecnologia que permite você fazer qualquer coisa na internet, que vai ser manipulada para gerar aquela linguagem. Software só para o documentário interativo, entende? Quais foram as tuas referências para realizar esse webdoc, Maíra? Tinha referências ou você teve que partir do zero? Olha, o próprio Clint foi interessante porque quando surgiu essa ferramenta, tem uma outra anterior ao Clint muito muito interessante que já foi apresentada como um experimento científico mesmo, também estava no campo universitário, que é o Korsakov. Korsakov é uma plataforma anterior e que foi muito usada, muito adotada como um novo paradigma, né? Uma nova forma de entender edição, quase que revolucionando a ideia da edição em relação à edição do filme, do cinema linear, para o ambiente digital. E o Korsakov ele apresentava produtos, né? Os módulos de narrativas lineares que você coloca em uma hipernarrativa, trazendo uma ideia que o Manovich trouxe, né, de trabalhar a hipernarrativa a partir do banco de dados, uma sacada muito interessante que ele teve, que tem tudo a ver com esse, que é sincrônica ali, né, contemporânea com o surgimento do Korsakov, que é você ter os módulos de histórias, né, e você trabalhar essas histórias em conjunto. Então, a ordem, né, a forma como você apresenta esses módulos vai montar essa hipernarrativa que seria um webdoc. Na própria maneira, no próprio tutorial, na própria apresentação do software Korsakov, você via janelinhas, né? Você entendia visualmente os seus módulos narrativos em janelas. Então, eu acho que isso é uma referência para muitos trabalhos dessa leva ali. O Clint trazia uma galeria de projetos que foram feitos usados, né, usando o Clint, e os primeiros dezenas, talvez centenas, durante alguns anos, ficavam ali, né, o mais recente em destaque, era como um blog. E aquilo foi referência para muita coisa, assim, para muita gente, né? Com certeza eu conheci muitos projetos, muitas formas, né, muitas ideias para essa narrativa interativa a partir do próprio Korsakov, do próprio Clint. Então, esse é um caminho, assim, de referências. E os primeiros documentários interativos que apareceram, né, quando começaram a surgir, tem o Interview Project, do David Lynch, que era um percurso pelo mapa, né, da Route 66, nos Estados Unidos. Eles fizeram um road movie, parando para entrevistar pessoas que vivem na beira da estrada, gente que mora em carro, que mora em trailer, né? Tema do filme que ganhou o Oscar, né? O Homeland, esse ano. Mas ele fez isso em 2009 e montou e lançou só na internet. Você acessava a partir do mapa. E era uma websérie também. Cada semana eram 2 novas entrevistas. E ele foi percorrendo todo o percurso, né, dessa rodovia. De certa forma, o Periferas também tem essa ideia de mapeamento, né, de cartografia. Trazer essas referências que estão, né, fora do eixo ali, do mapa cultural que a gente fica acostumado a ver, né, da Zona Sul. Ligar aqui o telefone. Como é que você entende a questão da autoria no webdocumentário, já que no webdoc o espectador ele utiliza a interatividade para definir seu percurso pela obra?
Até a questão da autoria é muito interessante em relação a essas produções, porque justamente por serem modulares e não lineares, né, elas já são fragmentadas e elas já abrem uma possibilidade de diferentes olhares e de diferentes discursos, né? Você trabalha o documentário interativo a partir da possibilidade de juntar propostas diferentes, visões diferentes sobre aquele mesmo tema. Você não precisa ter o seu discurso linear controlando o processo inteiro. E é por conta disso que surgiram os projetos como Periferas Musicais, que parte de um curso. Tem várias iniciativas acontecendo hoje que elas se baseiam em oficinas, em hackathon. Tem a ideia do hackathon, que é aqueles programadores, né? Você junta os hackers, você junta, né, essas cabeças que produzem aplicativos, que criam, né, plataformas, ferramentas a partir do código, para um desafio. Em 24 horas ou em tantos dias, a gente vai entregar uma solução para tal questão. E o WebDoc tem sido feito, às vezes, assim, ao longo de um festival de 5 dias, um grupo se junta numa oficina e o resultado vai ser apresentado ali no 5º dia, na forma de um WebDoc. Porque essa possibilidade de você ter produções em grupo, realmente se rompe essa questão autoral. Porque a autoria, se a referência é o cinema, né, você precisa ter um diretor. Pode ser que seja um diretor que não trabalha com roteiro, mas então está dentro da cabeça dele onde é que ele quer chegar e que história ele quer contar. E a referência também para a construção da narrativa cinematográfica, principalmente na ficção, é a literatura, né, que tem a linearidade. A ruptura dessa narrativa dentro do digital é que você se torna o diretor ou o realizador, porque também esses termos estão todos estão em disputa, né? Estão em construção, na verdade. É um diretor, é um realizador, é sempre um coautor, porque o programador e o designer, eles têm um impacto nessa produção imenso, né? A relação do espectador interator com a obra passa por aquela interface. Ela não é só o conceito, ela é uma realização também tecnológica, né? E visual, uma construção visual. E você vai ter a curadoria, que vai permitir caminhos diferentes, formas diferentes de acessar, né? Você tem o banco de dados, tem realmente a possibilidade de dispor de muito conteúdo. Você pode ter, por exemplo, todo o material bruto, né? Você pode ter vários tempos diferentes, vários níveis diferentes de aprofundamento para um mesmo material, que você pode ter partido de um roteiro muito parecido com o roteiro de um documentário, né, linear, para o cinema, mas inclusive você pode ter os dois produtos, eles se complementam, o que acontece muito também, né? São partes de um projeto. E você pode ter no documentário interativo a possibilidade de passar horas pesquisando, investigando a vida de um dos personagens e não ter nenhum interesse pelos outros, né? Enfim, são muitas possibilidades que permitem um trabalho colaborativo. Isso tem muito a ver com essa raiz, que é uma raiz também que tem a ver com a minha trajetória profissional, da criação colaborativa, né? Da internet colaborativa. Começou com aquele jornalismo do leitor se transformar também num provedor de conteúdo, né? Fazer upload. No documentário interativo, você pode ter essa interferência, essa intervenção, mas você também pode, mesmo que você não abra para o interator, para o usuário, acrescentar alguma coisa, né, de conteúdo, mesmo assim você pode estar trabalhando com uma equipe que está acrescentando materiais, módulos narrativos, né, pontos de vista, contrapontos. Isso se rompe mesmo. Então, a autoria, ela é repensada, ela é revista. Eu acho que os trabalhos dos webdocs, eles podem ser muito autorais, e existem, né, óbvio, na linha mesmo da produção mais poética ou mais política mesmo. Tem, né? Você não tem regra, não tem essa divisão de categorias, assim. Mas eu vejo muitos trabalhos que são coletivos,
Assim, é mais fácil, dentro dessa linguagem, trabalhar numa autoria coletiva, na minha visão, do que na linguagem do cinema tradicional. Essa é uma dificuldade também, né? Você está sempre tendo que alimentar o webdoc de alguma forma. Talvez seja uma ameaça também à continuidade do webdoc, né? O que acontece quando você não alimenta, né? Ele envelhece, não é isso? Essa é uma grande questão. Na verdade, tem várias questões dentro dessa pergunta. Você já tem uma questão técnica, né? Que é a internet, ela está viva, né? Os sites estão se atualizando a partir das tecnologias. Você tem vários webdocs e sites que foram criados em Flash, e o Flash não existe mais, acabou o Flash. Tem muito trabalho interessante que se perdeu porque não tinha mais, né? A pessoa não vai reconstruir aquilo só porque o Flash não roda mais no browser. Então, não é ainda, em termos, né, de mídia, de sustentabilidade da mídia, a plataforma, né, ela precisa ser mantida, né? Você tem um custo de manutenção num servidor, isso é um ponto, né? Mesmo que você não atualize, que você não alimente com novos conteúdos, né? Você pode ter essa visão de que o web documentário, ele é interativo, ele vai recebendo, né, péssimos inputs. Você pode controlar isso, de repente eu vou acrescentando, né? Tem projetos que vão sendo ampliados, mas sempre a partir da mesma da visão do autor. Não é aberto para quem quiser colaborar. Não é, nesse sentido, não é colaborativo, né? Ele é interativo e ele é vivo, né? Ele é expandido com novas produções, como se fossem episódios. O Out My Window, que é uma produção bem marcante dessa história dos webdocs, é um dos primeiros que chamou muita atenção, que é canadense. Ele começa com um webdocumentário sobre as ocupações de prédios, né, de prédios arranha-céus em cidades grandes pelo mundo. Depois ele tem uma outra camada acrescentada, que é um estudo que vai mergulhar nas histórias dos arranha-céus de Nova York, a partir do arquivo histórico do New York Times. Depois acrescenta uma outra camada que é mais educativa, que tem uma questão de trazer de uma forma mais didática um assunto, né, sobre a crise habitacional das grandes cidades, os problemas de habitação e tal. E aí vai acrescentando camadas, a partir de uma mesma entrada, até chegar em produções que já são com realidade aumentada, com uma tecnologia já experimentando mais nessa fronteira, né, da linguagem. E ele está dentro de uma plataforma inicial que vai engordando, né, que vai se atualizando. Mas são projetos que têm uma origem, né, um conceito que é uma mesma instituição que financia, uma mesma direção, né, a diretora criou o primeiro, está envolvida em todos eles. Então, essa coisa de ir ampliando, ir aumentando e alimentando é opcional. Um webdoc, o Periféricos Musicais, por exemplo, ele está pronto, ele está entregue, ele está na internet, enquanto a plataforma, né, o formato dele for suportado pelos browsers, ele vai estar disponível. E enquanto também o domínio anualmente tem que ser renovado, né? A hospedagem dele custa algum valor, não é uma coisa, ele é sustentado pessoalmente, assim, não tem uma instituição por trás. Mas todas essas são questões importantíssimas, assim, né? O que fez o cinema de um experimento se tornar uma grande indústria, né? Explodir, ser reproduzível, né? Reprodutível para o mundo todo, foi encontrar um formato, né? Tem projetor, tem câmera, tem o filme, tudo aquilo dentro de uma indústria, que foi se tornou um grande negócio, né? E aí sim o cinema se firmou, né? E está aí há mais de 100 anos. A realidade virtual, a realidade aumentada, os óculos, né? Para você
usufruir dessas obras, a internet, os browsers para você navegar, as plataformas de criação desses sites, né? Isso tudo ainda está em evolução constante, está mudando rápido demais. Então, a questão da sustentabilidade enquanto obra, né, e enquanto mídia, está em aberto. Qual a importância do projeto Viva a Favela 2.0 para o seu trabalho atual? Você podia falar um pouco para a gente? O Viva a Favela 2.0 foi uma aposta da instituição, né, da ONG Viva Rio, que acreditou nessa virada de um projeto um site jornalístico, né, era um jornalismo inspirado no modelo do jornal ou da revista, colocado na internet, com uma redação, com uma abrangência geográfica. Então, foi uma aposta em mudar para uma plataforma descentralizada, né, que quem quer participar se inscreve, colabora com seus conteúdos, já não é mais uma edição, né, controlada, né, não tem mais uma linha editorial controlada, abriu para as várias mídias, não era mais centrado em foto e texto, o que permitiu muito mais a chegada do áudio, do audiovisual e de uma coisa que foi evoluindo com os smartphones, né, com o acesso ao celular explodindo para o Brasil todo, para todos os cantos, né, para todos os cantos das favelas, das periferias mesmo. Isso foi junto, dentro de um momento em que o Ministério da Cultura, né, com o Gil, e naquele momento investia em software livre, apostava em software livre, quer dizer, rompia essa coisa de patentes, de você ter que investir para cada, né, ferramenta, você ter ou negociar uma licença, ou ter como pagar. Nesse momento, tudo era experimental. Assim, eu me lembro da aposta num software livre para construir o Viva Favela 2.0, ser uma aposta de risco, né? A gente vai desenvolver, a gente vai precisar de recursos humanos, programadores, design, vai apostar nisso. E se não der certo, e se não vingar? Porque era um momento em que isso era novo. Então, foi para mim vivenciar um momento de virada tecnológica nesse campo, né, que era o meu campo de trabalho, de criação e de instigação também, de pesquisa, né, de ficar fuçando para entender o que estão fazendo, como é que estão fazendo, como é que a gente pode juntar isso, trazer isso. E com a oportunidade de ter tido patrocínio, tinha patrocínio da Petrobras, tinha investimento de alguns financiadores que acreditavam naquele projeto. O projeto era meio, né, um modelo para a gente testar. Na época ganhou prêmio, a gente fez um filme, né, eu acabei sendo também co-realizadora com toda a turma ali do Viva Favela, de um documentário que foi exibido em festival de cinema, na tela, né? Mas a plataforma ali era o motivo daquilo existir, né? Era o tema do filme e era a base por onde surgia todo o conteúdo, a pauta mesmo, né? Os assuntos apareciam espontaneamente. De repente, a gente abria o site, tinha entrado um vídeo incrível, um vídeo poema sobre cabelo. A gente viu tanta coisa surgindo, sabe? Uma das lembranças que eu tenho do Viva Favela foi ver um vídeo super precário, feito com celular, sem nada de técnica ali, sabe? Mas que tinha um texto poético que eu me lembro que me impressionou, e era simplesmente a cena, o registro de uma menina tendo seu cabelo penteado, aquele cabelão, né? O cabelo crespo sendo penteado, com cremes e mais cremes e tal. Isso, naquele momento, me impactou, assim, eu pensei, pô, isso é videoarte, né? E depois de um tempo, esse material, claro que ele estava ali sendo gestado já para se tornar um curta incrível, muito bem realizado pela Yasmin Tainá, que é uma cineasta fera, premiadíssima, que tem inclusive essa ideia de tratar o cabelo como uma forma de ação política, de ativismo, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né?
essa descoberta do antirracismo como uma necessidade, né? Não é você dizer que você não é racista. O que você faz como um antirracista? Assim, né? O antirracismo se tornar uma pauta e uma conduta, né, cidadã, estava tudo ali. Então, esse conteúdo que surgiu espontaneamente, que para alguns podia ser uma coisa de perder o controle, de perder a qualidade, de perder aquela curadoria que traz né, que apresenta para o público só o suprassumo. Como é que você vai escolher uma linha editorial e excluir tanta coisa incrível que está aparecendo ali, né? Só pela questão da linguagem e da suposta curadoria da qualidade técnica, seja pelo português perfeito, ou pelo áudio limpo, ou pela imagem, pela fotografia, né, que o jornalismo profissional ensina a gente a selecionar, a gente já estaria excluindo ali naquela plataforma um monte de informações incríveis, novidades que estavam nas redes sociais, né? Não é que ali a gente estivesse descobrindo nada. É aquela frase que você citou do Gil, de que você não leva a cultura, não é levar a cultura. A cultura está lá. Na verdade, ninguém precisa que se leve nada. É mais um pouco de escuta mesmo, é o contrário, assim, é a gente olhar, enxergar, saber ver, né? Ver o passinho que explodiu, que é uma coisa genuína, assim, é uma arte da dança que surgiu nas favelas do Rio de Janeiro. E isso já estava lá. A possibilidade de você colocar isso numa plataforma e chamar mais gente para ver, né, dar mais visibilidade para aquilo, para além de todas as redes sociais, das bolhas, né, foi incrível. A Viva Favela teve várias fases, né, com hibernações e muito referente a idas e vindas de apoio financeiro. Você acha que, desde dela restrita à cidade do Rio de Janeiro até um plano nacional e até internacional, você acha que ainda ela respira? O Viva Favela ainda respira? Acho que é essa a pergunta. A favela, eu acho que foi inspiração, né? Foi também um pouco precursor, um projeto pioneiro lá em 2001, mesmo antes da internet 2.0, e depois continuou pioneiro nessa virada de tentar abrir, ser mais colaborativo, ser mais descentralizado, mas dentro de uma nuvem, de um universo que estava surgindo por si também, estava tudo conectado. Então, se hoje em dia tem Afroflix, que é uma plataforma só de cinema feito por negros, né? Um cinema preto, se você tem Agência de Notícias de Favelas, que é um projeto que veio lá também de trás, junto praticamente, surgiu ao mesmo tempo. Nossa, todos os youtubers, né? Que a blogueira tem tanta coisa acontecendo por todos os lados, porque também a internet, as tecnologias explodiram isso, né? Essa coisa de muitos para muitos, todo mundo é um produtor de mídia. O Viva Favela foi pioneiro, estava nesse bolo e respira nisso, está vivo nisso, assim, pegou a onda e alguns que viveram a época e tal tiveram realmente a referência direta, outros nem sabem que existiu, mas teve a sua importância. Hoje não é mais necessário, eu não vejo mais a necessidade de um projeto assim. Eu queria ouvir um pouco sobre quais recursos podem ser usados para controlar a narrativa no web documentário. Tem web documentários que se inspiram nos games. E o tipo de narrativa do game, ele é controlado pelas opções que são pensadas antes, né? Pelas regras do jogo, digamos assim, né? Você vai ter que escolher ir por aqui ou ir por aqui. Você vai ter como possíveis caminhos ou formas de interagir aquele universo que eu vou te apresentar de opções, certo? Então, uma forma de controlar a narrativa é já pensar em que personagem o seu usuário, né, o interator, está no papel do espectador de antigamente, que personagem ele interpreta ali, né? Qual o papel dele? Porque tem web documentários que te oferecem essa possibilidade. Você é um jornalista viajando pela rota do carvão na China e você está
num roteiro e você tem que tomar decisões entre se deixar levar por um carvoeiro que te convidou para conhecer a casa dele, perto de uma mina e tal, ou voltar para a capital para uma reunião com o seu editor importante para pensar os dobramentos do projeto. Então, você tem essa possibilidade de gamificar, né? De dar opções que já envolvem esse interator, né? Essa audiência, numa proposta narrativa. E você tem outras possibilidades que são mais, por exemplo, escolher um nível de experiência que pode ser cartográfica. Eu vou te dar um mapa e você vai explorar esse mapa, né? Ela pode ser mais sensorial, ela pode ser uma imagem mais sugestiva, enfim, você vai explorar dentro de uma montagem, né? O que te atrai mais atenção, elementos diversos dentro de uma história. Tem um webdocumentário que fala de uma comunidade de pessoas que se reuniram para um determinado lugar e acreditavam que o mundo ia acabar e só quem estivesse ali, acho que foi no ano 2000, né, na virada, quem estivesse ali seria salvo. E essa proposta ela é interessante porque tem várias visões ali, sabe? Tem as mais espiritualistas, tem uma coisa meio humorista também, tem um caminho que ele explora que parece mais irônico com relação àquilo. Tem alguma coisa de game também, tem eu acho que tem propostas diferentes que às vezes estão dentro de uma mesma obra, né? Do mesmo produto, e tem escolhas mais específicas, assim. Ilha Grande, um webdoc do André Paz, com um grupo de alunos, cada praia é uma ilha, cada ilha uma história, sobre a Ilha Grande. É simplesmente um mapa da ilha, com todas as praias. Você vai explorar todo o conteúdo a partir da escolha de para onde você quer ir. É esse o percurso que está dado, né? Tem outras camadas também, mas essa é uma muito comum, você apresentar um mapa, uma exploração cartográfica. Enfim, tem infinitas possibilidades. Mas, de fato, o controle da narrativa, ele é bagunçado num webdocumentário em relação a um filme, né? Para a visão, para a perspectiva de um diretor de cinema que tem um filme de 2 horas, né? Sendo editado, sendo montado, pedaço por pedaço, você perdeu o controle da narrativa num webdoc. Mas não, na verdade, você tem uma narrativa controlada porque as opções não são infinitas. As possibilidades, elas podem até parecer infinitas, mas elas nunca são. A própria programação por trás de uma plataforma te diz o que você pode fazer, que opções você pode escolher, que botões você pode apertar, né? Maíra, em relação aos seus projetos futuros, o que você tem em mente agora? Eu estou numa fase mais pesquisadora do que realizadora, com projetos assim, de retomar um webdoc pensando na pesquisa histórica. Eu estou fazendo doutorado e estou querendo trazer para o webdoc uma narrativa histórica que tem a ver com filmes que estão resguardados como material digital, né? Mas que já estão se perdendo como material mesmo, né? Filmes tipo Super 8. Mas eu estou partindo para uma pesquisa, nesse momento ela é mais metodológica, com um centro de pesquisa que fica em Montreal, História Oral e Narrativas Digitais. Ele está ligado ao Departamento de História da Universidade de Concórdia, mas eles estão justamente vendo as interações entre a narrativa histórica e as narrativas digitais para a produção de plataforma, de audiovisual, de várias mídias, né, para geração de conteúdo documental, né, que se relaciona com pesquisa, mas que extrapola um pouco a linearidade do documentário tradicional. E também começaram a pesquisar, a expandir isso para criar roteiros para exposições, para performances e até teatro,
sempre a partir do material histórico, né? De um olhar da pesquisa histórica e de expandir as formas de dar visibilidade, de divulgar, de abrir para um outro tipo de público para além dos artigos científicos, das teses, etc. Então, isso está me interessando muito. Eu estou indo, né, esperando a pandemia deixar, mas agora parece que está melhorando as condições. Então, eu estou em contato com esse pessoal e com uma bolsa. Então, vai dar para eu me dedicar a isso até o ano que vem. Aí eu acho que daí vai vir uma produção textual, claro, né? Vou escrever sobre essa forma, sobre essa perspectiva deles para, né, para o trabalho da narrativa histórica usando essas ferramentas, e vou trazer isso para minha próxima produção, os projetos que eu estou desenvolvendo aí mais para frente. Bom, nós vamos terminando aqui com essa espiral de conversa. Eu queria agradecer muito, Maíra Jucá, a sua presença. Com certeza nós aprendemos muito com o que você explicou. E eu aguardo todos vocês no Festival Imaginações e visitando a Galeria Heterotopias, dias 28 e 29 de agosto, para conhecer mais o trabalho da Maíra, que vai estar exposto lá, e também os nossos outros expositores convidados. Muito obrigada e até lá. Obrigada, gente. Boa tarde.